Obrigado, para mim é uma alegria estar aqui, ainda mais super bem acompanhado como estou aqui. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão das mães do campo. A gente acabou de falar com a Clarissa, né? Ela falando da situação das mulheres, né? Mulheres refugiadas, mães refugiadas, muitas vezes, a maioria das vezes, sozinhas, né? Com os filhos, numa situação extremamente vulnerável. E vem a fraternidade, né? Preocupada com essas mulheres, para oferecer ajuda, para oferecer o acolhimento, para retornar, devolver a dignidade a elas. Então, gostaria muito de ouvir vocês sobre esse tema. Vontade, Giovana. Coisa boa. É uma alegria estar aqui acompanhado de você, da Laura, e falando de um tema que para a gente é tão caro, tão especial quanto a ação das mães do campo dentro da ideia do Nação Ubuntu, do Fraternidade Sem Fronteiras no Malawi, né? E a gente tem uma partilha muito especial sobre isso, né? Porque nós estivemos juntos no Malawi, Simão, eu e um grupo, numa caravana de espiritualidade, e foi nesse grupo, né, nessa ocasião, que nós tivemos contato mais direto com a realidade das mães do campo, a realidade das mulheres refugiadas que precisam se prostituir de forma forçosa dentro de um campo de refugiados para alimentar os seus filhos. Foi algo muito impactante nas nossas vidas. Tenho certeza que na vida do Simão, na minha e de tantos amigos, é um marco de responsabilidade para nós também, de compromisso com essas mães. E a ideia hoje é a gente falar sobre isso e falar sobre a importância do apoio que a Fraternidade Sem Fronteiras tem feito a essas mães, para que elas não precisem mais se submeter a tanta violência e consigam dar um pouco de dignidade à sobrevivência dos seus filhos, né, Simão? É isso aí, Giovana. Quem conhece a realidade entende a importância desse projeto, e quem não conhece a realidade, ouvindo quem conhece, pode perceber a relevância do apoio que dão. São, são milhares de pessoas, são milhares de mulheres que precisam ser acolhidas, não no aspecto, digamos, de pena, de dó, no aspecto puramente da compaixão, oferecendo condições para que elas se sustentem. O projeto Mães do Campo pôde tirar de uma condição degradante várias mulheres que têm seus filhos para cuidar, que não têm uma estrutura familiar que possa dar a elas condições de vida, e elas então se sujeitam a terem que se prostituir para poder manter os filhos, para manter a família, para alimentar a família. Mas é bom nós termos um cenário. O que é? Qual é o cenário? Pessoas desprovidas de quaisquer amparos, que fugiram dos seus países, das suas localidades, por causa de guerras civis, perseguições, que encontraram um espaço no Malawi, sob tendas, e depois alguns conseguiram um espaço para ter residência, mas não tem como se manter. E, visitando algumas delas, alguns fatos nos chamaram a atenção, me chamou a atenção, dialogando com essas mães. O primeiro fato que me chamou a atenção foi visitar uma mãe com aproximadamente 24 anos, dois filhos, que moravam numa casa de 1,5 m por 1,5 m. Essa era a dimensão da casa. Era um cômodo com 1,5 m por 1,5 m, ou seja, o espaço de um chuveiro em quaisquer casas. E ali ela morava. Uma rede colocada de parede a parede. Nessa rede ficava a mãe e as duas crianças, num chão de terra fofa, não é terra batida, terra solta, terra fofa, um fogareiro. Essa era a mãe. E 24 anos, que se olhássemos para ela sem saber a idade, diríamos que tinha mais de 40, pelo sofrimento demonstrado no rosto. Essa mãe que foi convidada a ir para
o projeto Mães do Campo para receber ali um valor mensal, $50, para que assim pudesse se manter. A, a outra experiência que eu pude vivenciar foi numa das casas também, a mãe com 4 ou 5 filhos, se não me engano. Levamos lá a informação que ela iria para o projeto Mães do Campo. Essa mulher caiu de joelhos, chorando de alegria por poder ir ao projeto, e um dos filhos, uma criancinha, creio eu com seus 6, 7 aninhos, virou-se para a mãe e disse assim: Mãe, que bom que a senhora vai agora trabalhar, que aí a senhora não precisa fazer coisa ruim para nos sustentar, para a gente comer. Ele disse assim: só não vai precisar fazer mais coisa ruim para a gente comer. Essas mães, invariavelmente, elas agradecem chorando copiosamente por ter a oportunidade de trabalharem no campo, produzirem, alimentar crianças e alimentarem-se a si e aos filhos. A prostituição dessas mães, conversando com elas, disseram-me que elas se prostituíam por valores em reais, R$ 4. Aliás, R$2,50, 500 malau a quat, R$ 2,50. Essas mães que, para alimentar os filhos, muitas vezes serviam carvão com açúcar, como eu vi em uma das casas, e perguntei o que ela disse: carvão com açúcar. Então, não é uma situação qualquer. São mulheres exploradas, e numa das casas que nós estivemos, observei que durante todo o trajeto, uma pessoa vestida com um casaco, uma cartola, acompanhava, porque não queriam que essas mulheres deixassem a prostituição, os cafetões. Além de tudo, ficou ali acompanhando, um pouco à espreita, observando esse projeto. Como quem diz, essas mães eu preciso explorá-las. E o projeto as tirava. Então, também elas têm que lutar contra essas características. Então, é importante entender que nesse projeto as mães trabalham, recebem, sustentam seus filhos. E deixam. Elas não querem se prostituírem. Elas não se gostam, não se sentem bem, se sentem aviltadas, prejudicadas, exploradas, mas preferem isso a ver os filhos chorando de fome, embora passam fome. Outra coisa que eu observei, que me chamou a atenção, ao conhecer as crianças, a conhecer as pessoas, as perguntas que das perguntas que nos faziam, uma era: você come de quanto em quantos dias? Essa foi a pergunta que me foi feita. Parte do princípio que não é comum comer todos os dias. Não é comer 2, 3 vezes ao dia. É não comer todos os dias. Então, quando diz assim, eu como todos os dias, já é alguém rico para eles. Porque comem de 2 em 2 dias, por não ter a comida. Um poço artesiano para um projeto com 50 mil pessoas. Para tirar água por falta de energia elétrica, mecanicamente, à mão, carregando água para lá e para cá, que disputam tubetes de carvão para poder ver se consegue fazer o alimento ou até se alimentar. Então é importante perceber em que contexto está esse projeto. E ele só funciona com padrinhos. Porque nós saíamos a convidar as mães para o projeto Mães do Campo com a ideia que cada mãe convidada, um padrinho deveria existir. E nós saímos um dos dias
duas turmas, o Wagner com uma turma, e eu estava em outra turma com o Patrick, com a minha filha e outros, e nós tínhamos ali um teto, 4 pessoas. Só 4 famílias nós podíamos levar ao projeto, porque eram os padrinhos que existiam, 4. E o outro grupo também lá, em torno de 4. Mas era impossível não convidar outras mães. Quando nós entrávamos nas casas e víamos a situação, nós tínhamos que convidá-las. E aí, quando retornamos ao projeto, eu fui me justificar com o Wagner, dizendo: Wagner, nós podíamos convidar 4, mas não teve jeito, nós convidamos 9. E ele riu e disse assim: pois é, eu convidei 8. Não tinha como ficar. E aí ficamos atrás dos padrinhos. E conseguimos, sim. O apadrinhamento é fundamental para esse projeto. E a alegria que essas pessoas têm em saber que são percebidas e que tem quem confia nelas. Por que confia nelas? Por apadrinhar, sabendo que elas estão ali trabalhando para cuidar da família. Então, é preciso entender esse contexto para entender a dimensão desse projeto. Simão, ouvindo você falar, lembrando, né, das caminhadas que a gente fez ao longo desses dias, né, de incursão no campo de refugiados de Desaleca, eu fico pensando como a gente tem chance de aprendizado com essas mães, porque eu sou mãe, você é pai, você é avô, são pessoas que a gente ama infinitamente, os nossos filhos, os nossos netos, e a gente faria qualquer coisa por eles, e eu já me perguntei, será que eu teria a força de uma mãe, como é uma mãe do campo, e depois de submetida a tanta violência, depois de já ter perdido a sua história, a sua conexão com a sua cultura, com a sua família de origem, com o seu lugar de origem, ainda precisa se desconectar da própria dor para garantir sobrevivência, para garantir o básico, né? Então, isso é algo que precisa nos chamar a atenção, é sobre algo que a gente não pode deixar de falar, porque você disse uma coisa que é muito importante: comer todos os dias já é para nós um sinal de muita abastança, de muita prosperidade, quando você se permite vivenciar uma experiência de imersão num lugar como é o campo de refugiados de Desaleca. E a mudança que a gente vê um apadrinhamento gerar numa vida, não só dessa mãe, mas na vida da família inteira, porque a mãe não precisa mais se submeter à violência, os filhos não precisam testemunhar essa violência, ela tem paz, porque ela sabe que os filhos estarão alimentados, estarão minimamente cuidados, e ela gera benefício para outros filhos, porque o trabalho que elas realizam na Fraternidade Sem Fronteiras, de cuidar das machambas, das hortas, também alimentam outras crianças, outros filhos de outras famílias. Então, é uma rede de benefícios que começa sempre nisso que você falou do apadrinhamento, de alguém que se mobiliza, às vezes, do outro lado do oceano, que fica sabendo dessa história, que se sensibiliza com essa história e que decide, então, criar um pacto de confiança, né? Porque o apadrinhamento é muito mais do que a entrega de um recurso financeiro, é um pacto de confiança de alguém que hoje não tem voz, que não é visível, que está escondido num gueto no continente africano, submetido a tanta violência, e a gente pode falar por essas pessoas, a gente pode testemunhar a necessidade que essas pessoas têm de coisas que às vezes a gente tem muito, né, e até esquece de agradecer, até esquece de todos os dias celebrar o quanto que temos. Giovana, 3 acontecimentos, 3 que vale a pena para nós entendermos a grandeza moral dessas pessoas, a tristeza pela qual passam, mas a grandeza moral que trazem por se sentirem sempre conectadas com o lado bom da vida. Numa das casas que nós fomos, uma família com 4 crianças e a mãe, criancinhas numa escadinha, talvez
2, 3, 4, 5, 6 anos, numa escadinha. E a mãe, nós fomos lá para dizer que ela iria para o projeto e levamos 2 pacotes de bolachas. Um fechado, entregamos à mãe, o outro nós abrimos e pegamos 2 bolachinhas e fomos entregando para cada uma das crianças. Eram 4 filhos, a mãe, e 5 crianças. E quando fui entregar para uma das crianças, ela não aceitou as bolachas. Eu fui entregar, ela disse: "Não". Eu perguntei: "Por quê?". Ela disse: "Eu não sou dessa casa, eu não sou dessa família". E eu disse: "Mas não entendi". Ela disse assim, e essa criança deveria ter seus 8, 9 anos, se tivesse. Ela disse assim: "Não, você trouxe a comida para eles. Não é justo que eu coma a comida deles". E ela não aceitou as bolachas. Ela falou: "Eu não sou dessa casa". Ok, eu aceitei, compreendi, distribuí as bolachinhas e coloquei 2 no meu bolso. E aí, quando estava saindo, eu voltei à criança e disse: "Olha, eu tenho 2 bolachas, tirei do bolso, que são minhas. Essas são minhas e eu quero dar para você". Ele disse assim: "São suas?". Eu falei: "São minhas". Ela disse: "Você já comeu hoje?". Eu falei: "Já comi hoje". E aí eu dei as bolachas para ela. Ela aceitou as bolachas, agradeceu e saiu até a porta, foi até a porta e chamou a irmãzinha. Aí chegou a irmãzinha pequenininha, ela pegou a bolacha, esse menininho pegou a bolacha, deu uma para a irmãzinha, outra para ele. E quando eu vi a cena, eu perguntei a ele: "Você já comeu hoje?". Ele disse: "Não". Isso era parte da tarde. Ele: "Já comeu hoje?". Ele disse: "Não". "Comeu ontem?". Ele disse: "Um pouquinho". E dividiu a bolacha com a irmã. E não aceitou porque entendia que aquelas bolachas eram para aquela família que também tinha fome e não era justo ele comer porque era a bolacha delas. Um outro dia, visitando o campo, vi uma criança, final de tarde, já escurecendo, frio, ela dando banho na irmãzinha, um menininho maior, dando banho na irmãzinha, numa bacia do lado de fora da casa, no chão, dando banho, uma água lá um pouco encardida, deu o banho na menina, não tinha toalha, ele tirou a camisa, tirou sua camiseta, enxugou a irmã com a camiseta e pegou a irmã no colo e agarrou para que ela não pisasse no chão de terra e colocou-a dentro de casa. Só que dentro de casa também era chão de terra. Mas o que estava ali por trás? Aqui é a minha casa, na minha casa pode, mas não é justo que ela suje os pés de fora. Então ele leva para casa. O que é o valor? O valor. E uma outra vez eu conversava também com uma pessoa e fiz um questionamento. Porque a viagem do Brasil para o Malawi é uma viagem que você despende um valor. O valor da passagem, a estadia, porque ninguém vive por conta do projeto, né? Então vai, cada um paga todas as suas despesas. Então eu fiz uma pergunta, conversando lá com alguns, Jojo e outros, perguntei, mas e se fosse, se deixássemos de vir e doássemos o valor que gastamos, entre aspas, na passagem, se doássemos esse valor todos, não seria interessante, não seria uma capitalização? E um dos rapazes virou para mim e disse assim: "Você está enganado, Simão. A presença de vocês nos faz bem. Nós somos um povo esquecido. Ninguém nos vê. Eu prefiro receber um abraço seu a receber um dinheiro que você mandou. Eu prefiro o seu abraço, porque você está me vendo". Então, essa é a realidade. Pessoas com uma hombridade
passando por dificuldades, mas com um valor humano notável, com uma amorosidade uns pelos outros, e cantando, brincando. Nós conseguimos um guia para sair do projeto, porque não conhecíamos, estávamos eu e poucas pessoas, e achamos um guia de 6 aninhos. Esse menino nos fez andar pelo projeto inteiro para sair do projeto, mas passando por um caminho que nos levava até a casa dele. E passou perto da casa dele e disse: aqui é minha casa, vem conversar com a minha mãe. Ou seja, ela também precisa. Então, são fatos que quem lá está pode vivenciar e se sensibilizar. E aí trabalha sim pela causa, porque sabe que é uma realidade que precisa ser melhorada. Solucionada? Não. São 50 e tantas mil pessoas. Mas para aquelas que podem ser ajudadas, que conseguimos ajudar, faz uma diferença enorme. É um outro mundo. E as caravanas são importantes, porque é a oportunidade que os padrinhos e madrinhas têm para ver o que está acontecendo com a contribuição que eles dão. Para saber que, quando fala você está apadrinhando, é aquela pessoa, é aquele grupo de pessoas, e a forma que eles recebem a nós. Numa das machambas, uma mulher pediu a palavra e disse assim: não desanime, não se desanimem de nós. Ela disse assim: nós precisamos de vocês, não nos abandonem. Falando aos padrinhos. Vocês não nos conhecem, nós não nos conhecemos, mas nós somos irmãos. Não se esqueçam de nós. Então é isso. Vale a pena, vale. Ajudar, vale. Não é turismo na miséria que se faz quando vai lá. É um despertar de consciências, é um conhecer pessoas, é se sentir gente cuidando de gente, que é esse contato.